teus filhos estão sangrando, Senhor. Ah, meu Deus, o mundo está cada vez mais perverso, Pai. Cada dia mais difícil permanecer aqui nessa terra, meu Deus. Se o teu Espírito não estiver conosco, Senhor, nós não suportaremos, ó Pai. O que as ovelhas podem fazer contra os lobos, Senhor? Nada. Se o Senhor não nos pastorear nesses últimos dias, nós não teremos chance, Senhor. Mas eu sei que o nosso Redentor vive. Eu sei que o Senhor fala com a tua noiva. Eu sei que o Senhor fala com a tua igreja, Senhor. Eu sei que o Senhor jamais nos desamparará. Eu sei que jamais nós estaremos sozinhos. Então, Senhor, se faça presente. O Senhor é bem-vindo aqui. A palavra é tua, o povo é teu, a minha vida te pertence. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse louvor quebranta a gente, né, irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus, querido, fica à vontade. O louvor já me aquebrantou, já estou com o olho cheio de água. Já. Você está assim também? Como é bom estar aqui, né, irmãos? Deus é maravilhoso, né? Jesus é lindo. Irmãos, com base nesse texto que nós lemos, nós estamos assim diante de uma realidade diária, né? Que é o fato que toda família enfrenta feridas, conflitos, desgastes ao longo do tempo, e o problema não é a existência dessas falhas, né? O problema não é a presença desses desgastes que tem ao longo do tempo. Nós teremos sim um problema se nós deixarmos de buscar o tratamento que vem do Senhor para as nossas famílias. O Senhor tem um bálsamo para nós, irmãos. O Senhor tem um refrigério. A palavra do Senhor diz que Ele nos guiaria, não é em meio às trevas, em meio a guerras, não. A palavra do Senhor diz que Ele nos guiaria em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Mas nós precisamos buscar isso, queridos. Não é por mérito, nós não merecemos nada disso. O Senhor nos concedeu pela sua infinita bondade essa vida alegre, feliz, essa vida farta, abundante que nós temos. Não é por mérito, né? Mas é porque o Senhor é bom e Ele nos escolheu de acordo com o seu poder, a sua soberania. Mas nós não podemos ser negligentes com toda a instrução que o Senhor tem para nós, com toda a palavra que o Senhor tem para nós. Nós precisamos fazer a nossa parte, amados, porque nem tudo se resolve com poder, nem tudo se resolve com oração, nem tudo se resolve com jejum, mas muito se resolve observando a sabedoria das Sagradas Escrituras. Aquilo que ela orienta, aquilo que ela determina para nós, o proceder de acordo com a palavra, irmãos, é esse lugar que nos torna seguro, é esse lugar que nos torna próspero, é nesse lugar que o Senhor tem para nós tempo de refrigério, mesmo em meio às tribulações que nós vivemos diariamente. Minha casa tem, a sua tem, todas as nossas casas temos. Mas a verdade é que sempre que nós estivermos diante do Senhor, o Senhor vai ter um bálsamo para minha casa, o Senhor vai ter um bálsamo para sua casa, o Senhor vai derramar amor nos nossos corações e o Senhor vai alinhar os nossos elos de amizade e de intimidade para a glória de Deus. Amém? O apóstolo Paulo orienta aqui aos Colossenses, e ele fala com os Colossenses ali como se os Colossenses fossem uma família mesmo, né? Uma igreja ali local, e ele fala para os Colossenses no capítulo 12, aí ele já começa dando uma diretriz que serve para os Colossenses e serve para a minha casa, serve para a sua, serve para as nossas famílias, que ele fala assim, o apóstolo Paulo fala, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, né? O apóstolo Paulo, ele traz aqui logo de cara que os santos e os eleitos de Deus é um povo escolhido do Senhor, portanto, eles têm
devem proceder de forma diferente. Eles devem andar de forma diferente. Eles devem andar como o Senhor Jesus andou. Eles devem viver como o Senhor Jesus viveu. Por mais que nós estamos no mundo, amados, nós não podemos ser conduzidos por essa cultura mundana que está aí fora, por esse comportamento que está aí fora. O que deve regrar a nossa vida, o que deve pautar a nossa vida é a palavra do nosso Deus. E ele já começa aqui lembrando os colossenses que eles não são qualquer pessoa, que eles não são um povo por acaso que estão lá orando numa igreja, assim como nós estamos aqui, assim como a sua casa e a sua família. Você não é um acaso, querido. A união da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, é um propósito eterno do Senhor. É um propósito eterno do nosso Criador. E é por isso que o apóstolo Paulo, para estimular eles, o apóstolo Paulo já traz a motivação. A motivação que deve mover o coração deles. O apóstolo Paulo fala assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha, vocês não são mais qualquer povo, vocês são eleitos. Romanos 8 vai dizer assim, quem atentará contra os eleitos de Deus? Pois é o Senhor que vos justifica. Então o apóstolo Paulo fala assim, vocês precisam proceder de forma diferente, porque vocês são um povo eleito, escolhido de Deus. Pedro vai dizer assim que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, querido. Coisa tremenda demais o Senhor nos confiou, coisa maravilhosa demais o Senhor nos chamou para andar, querido. Então, só por isso já seria um motivo para que nós andássemos diferente. Não andássemos como a cultura secular, mas que nós adotássemos de todo o nosso coração as Sagradas Escrituras para moldar o nosso comportamento. O apóstolo Paulo fala que nós, ainda no capítulo 12, ele fala que nós precisamos proceder, queridos, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Não é de qualquer jeito, não é na brutalidade, não é no grito, não é na ofensa. Não, ele vem aqui trazer uma lista, que ele diz, de entranhas de misericórdia. Entranhas, irmãos, sabe? O mais fundo da sua alma, que seja algo que saia de dentro do seu coração, que seja algo que saia de dentro de você. Não é algo de fachada, não é algo como aquela figueira que Jesus secou, porque ela era muito formosa, muito bonita, mas ela não tinha frutos. Não, o apóstolo Paulo fala assim, que saia de dentro do seu interior, saia de dentro da sua entranha, sabe? De dentro do seu ser. A misericórdia, que é um dos atributos, uma das características do nosso Deus, Criador, do nosso Pai. Ele continua dizendo que nós devemos proceder com misericórdia, com benignidade, com humildade, não como essa humildade que está aí fora, aonde a pessoa precisa colocar uma roupinha bem simples, andar com um carrinho bem simples, falar tudo um português bem errado. Isso não é misericórdia, isso não é humildade, queridos. É a verdadeira humildade, aquela que Jesus Cristo trouxe e nos ensinou. Que ele, mesmo sendo Deus, mesmo sendo todo-poderoso, ele não quis ser igual a Deus. Antes ele se esvazia para ajudar outras pessoas, para somar outras pessoas. Você não precisaria estar ouvindo isso, porque só o fato de você estar sentado aí ouvindo a palavra de Deus já mostra que você é humilde, já mostra que você é inteligente, porque muitos homens não têm humildade para sentar aqui, ainda mais para ouvir uma pessoa como eu. Muitos. Se você chamar um ministro do STF, ele fala, imagina que eu vou ouvir esse filho da dona Delza. Ele não tem humildade, irmãos, né? Mas nós não, graças a Deus. Não importa quem fale, não importa quem pregue, o que importa é que fale da palavra do nosso Deus, não é verdade? Porque o nosso coração se alegra. O Senhor assentou no nosso espírito e na nossa alma a humildade e a mansidão, a calma, a temperança, como deve ser os filhos de Deus, fora de casa, mas principalmente dentro das suas casas. Porque procedendo dessa forma, amados, nós não vamos ferir, pelo contrário, nós vamos ser bálsamos também de Deus para os nossos filhos, para as nossas esposas, as esposas para os maridos, o marido para os filhos. Nesse tratamento, amados, é nessa comunhão que a espiritualidade cresce, que a casa é edificada e que o lar é fortalecido para a glória do nosso Deus. Amém?
Então ele traz essas virtudes que é o nosso proceder agora. Por quê? Porque nós somos eleitos. Nós agora temos uma nova natureza, a nova natureza que nasceu da água e do Espírito. Agora nós não estamos mais condenados em Adão ou em Noé, como você quiser. Tem gente que fala, nós somos descendência de Adão, outros acham que é descendência de Noé, porque a de Adão Deus encerrou no dilúvio. Como você queira, nós não estamos mais na lei do pecado. Nós estamos agora libertos pelo poder do Espírito Santo para viver, fazer e andar em tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado, em nome de Jesus. Amém? Então esse é o proceder, é um proceder de misericórdia. O que é misericórdia? Eu já tive a oportunidade de pregar isso aqui um dia, eu falei. A misericórdia é quando a sua esposa, varão, pisa no seu calo e você fica muito nervoso com ela e você pode falar assim, não vou deixar o cartão de crédito amanhã, só de bronca. Amanhã eu vou sair de fininho, não vou deixar o dinheiro lá na mesinha para ela comprar pão, ela vai ver. E aí você tem razão, porque a sua mulher fez algo muito aborrecedor, te chateou muito. Mas aí você é cheio do Espírito Santo. Você é homem de Deus, você fala, olha, Senhor, eu podia fazer isso, mas eu não vou fazer. Porque antes dela ser minha esposa, ela é sua filha. E eu amo tudo que o Senhor ama. E eu cuido de tudo que é importante para o Senhor. Então eu vou usar de misericórdia. Isso é misericórdia, amados. É ter o direito de aplicar o castigo, mas você não aplica. É o que Deus teve por mim e por você. Ele poderia nos lançar embaixo da sua ira. Tem gente que acha que o pior lugar é o inferno. Tem um lugar que é pior, irmãos. É embaixo da ira de Deus. Porque do inferno o Senhor pode te livrar, sabia? O Senhor pode nos livrar. Agora, quem pode nos livrar da ira de Deus, irmãos? Olha, quando a ira de Deus for derramada nessa terra, irmãos do céu, eu não sei se você medita nisso, mas eu medito. Meu coração se enche de temor, meu Deus do céu. Eu falo, meu Deus, os homens não sabem, irmãos, o que está por vir. Mas nós não, amados. Tem um sangue que foi passado sobre as nossas cabeças, que é aquele mesmo sangue, que simboliza aquele mesmo sangue, quando o anjo da morte passou lá em Israel. A casa, a ombreira que tinha aquele sangue, irmãos, foi livre, foi livrado da morte, os primogênitos. E nós seremos salvos por causa desse sangue que foi derramado sobre as nossas vidas. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? No versículo 13, amados, o apóstolo Paulo, ele traz a nossa missão. Nós temos uma missão, amados, tanto dentro da nossa casa quanto na igreja. Poderia falar da igreja, mas como o tema é sobre a nossa casa, eu vou falar da nossa casa. Nós temos uma missão. E o apóstolo Paulo coloca bem claro aqui para os Colossenses a missão no versículo 13, ele fala assim, ó, suportando-vos uns aos outros. Suportar, amados, vem de suporte. Está vendo aquele ar-condicionado ali, ó? Ele tem um suporte. O ar-condicionado talvez não está muito pesado. Mas o suporte, se ele pudesse falar, ele ia falar assim, ó, socorro! Está um peso ali para o suporte está segurando, sabe? O suporte está carregando o peso em silêncio, quieto. Jesus foi suporte para todos aqueles que foi até ele, amados. E como ovelha muda, ele não teve necessidade de abrir a boca muitas vezes. Ele suportou tudo por amor de mim e por amor de vós. Então aqui ele recomenda que a gente também venha suportar uns aos outros dentro da nossa casa, da nossa família. Evidentemente que a nossa esposa um dia vai fazer alguma coisa que a gente não gosta. Talvez você também faça, talvez um filho, mas nós precisamos, antes de se irar, nós precisamos lembrar dos atributos de Deus, e um deles é que Deus nos suportou. Meu Deus, eu não posso atender agora. É o meu? Ah, não, você quer o meu. Só atenda se for Jesus. Ele pede para que a gente possa fazer esse esforço, irmãos. E vai requerer de nós esforços. Nós vamos precisar se esforçar para suportar
uns aos outros, muitas vezes. Muitas vezes vai ter que ficar quieto mesmo. O que você recomenda? Eu recomendo falar pouco. Fala menos, principalmente dentro de casa. Se não edifica, é melhor que não fale, tá? Mas eu não aguento, eu sou meio da pá virada, tem uns crentes nervosos, né? Brabo. Mas medita, querido, o Espírito Santo está aí, ele é poderoso para te dar mansidão, para te dar domínio próprio. É uma dos frutos do Espírito Santo. E aí você pode me perguntar, nossa, quem quer... Você vê que é tão importante a gente suportar uns aos outros, que em Romanos 15, 1, o apóstolo Paulo fala quem que é forte. Se eu perguntar aqui para você, quem que é forte, irmão, no reino de Deus? Talvez você vai falar assim, os obreiros. Talvez você vai falar assim, o pastor. Talvez você fale o diaconato. Nossa, o corpo do diaconato é muito forte, né? Quem que é forte na casa do Senhor, no reino de Deus, dentro da igreja do Deus vivo? Sabe que o apóstolo Paulo fala quem é forte? Sabe quem que é forte no reino de Deus? Ele fala lá em Romanos 15, no versículo 1. Vou colocar aqui para todo mundo ver, que é importante esse versículo. Olha que benção. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. O forte no reino de Deus é quem suporta o fraco. Muitas vezes uma pessoa fraca na fé vai fazer alguma coisa para você e você precisa suportar porque você é forte. Aguenta quietinho aí para que ele não precise sair da presença de Deus por causa da sua explosão. Aguenta quietinho aí para que você não desanime os seus filhos com uma palavra irada, sabe? Só do seu filho estar vindo na igreja, querido, já se alegre já dê glória a Deus. Porque muitos de nós, quando tínhamos a idade deles, nós não queríamos saber de Deus. Não é verdade? Mas o Senhor tem arrebatado a mocidade aí, tem cuidado dos seus filhos. Então, querido, não seja uma pessoa forte. A pessoa forte é aquela que tem condição de suportar os fracos. Porque os fracos, amado, daqui a pouco ele vai se tornar forte também, tenha paciência. Daqui a pouco o seu filho vai ser aquele power crente que você deseja, irmãzinha do coque. Mas hoje ele ainda é fraco. E você não adianta querer arrastar ele pelas ruas, não. Sempre com misericórdia, com amor e com mansidão, crendo que o Senhor é poderoso para completar a boa obra que ele começou na sua casa, na sua vida e na sua família. Tá bom? Ele ainda recomenda para que a gente esteja entre aqueles dentro do nosso lar, que a gente perdoe uns aos outros, irmãos. Às vezes a gente escuta, né, história de pessoas que têm dificuldade de perdoar, né? Eu tenho uma opinião, assim, eu acho que a pessoa que tem dificuldade de perdoar, ou ela não cometeu muito pecado, ou ela ainda não experimentou o verdadeiro amor de Deus. Porque, amados, quando você é muito perdoado por Deus, você não se ofende com mais nada. Pelo contrário, quando as pessoas te ofendem e desfaz de você, você fala, Senhor, eu mereço isso. Na verdade, eu só tenho o bem porque o Senhor me alcançou, mas o que eu mereço é isso. Você reconhece que você não é digno. Você reconhece que você não era digno desse perdão maravilhoso, que aplacou toda a sua vida de pecado e agora te transportou do reino das trevas para a maravilhosa luz. Que obra incrível, né, irmãos? Meu Deus, que coisa fantástica, maravilhosa. Então, queridos, nós precisamos nos perdoar dentro da nossa casa. Irmãzinha, eu sei que você é brava aí. Perdoa esse varão. Ele vai chegar lá no final com essa missão. Aguenta firme em nome de Jesus. Perdoa aí, varão, a sua varoa. Ela erra, mas muitas vezes ela está tentando acertar, querido. Vocês são uma só carne. Você precisa dessa família aí para chegar até o destino final. Você vê que o propósito de Deus sempre foi a família de Abraão, a família de Jacó, a família de Noé. Deus não salvou só Noé. Talvez a esposa e os filhos não fossem nem tão justos como Noé, mas aquilo que um homem justo planta, a sua descendência colhe, porque o reino é justo. O reino é justo. O reino é de justiça.
Então, se você planta, a sua descendência colhe. Mateus 5, 23 e 24 diz assim, ó. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta ali, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Amém? O que Jesus está falando aqui, amados? Se concilie, perdoe um aos outros, se conserte. Ele está falando no contexto ali judaico-cristão que os israelitas eles vinham ao templo e traziam a oferta para o sacerdote, crendo que o sacerdote ia pegar aquela oferta, apresentar diante de Deus e todos os seus pecados iam ser perdoados. Agora, como poderia ele trazer a oferta para o sacerdote apresentar diante de Deus, para que Deus recebesse aquelas ofertas e para que ele fosse perdoado, tendo intrigas com outros irmãos e não liberando o perdão para outros irmãos? Como você pode chegar diante de Deus e pleitear perdão, sendo que você é uma pessoa que não perdoa? Então, Jesus deixa bem claro, vá primeiro e conserte com o seu irmão, porque importa que você esteja bem com os homens, para depois você se alinhar com Deus, o nosso Pai. Não existe uma vida alinhada com Deus, com guerra com os homens, amados. Isso é engano. Não falo com ninguém, não converso com ninguém, estou sem conversar com a minha esposa há 6 meses. Querida, a Bíblia fala que a sua oração, Deus nem ouve. Nós precisamos ter harmonia com as pessoas, no que for possível. Tem hora que não dá, tem hora que não depende da gente. Mas quando não depende da gente, tudo bem. Mas no que depender de você, querido, tenha harmonia com todos, dentro da sua casa principalmente. Dentro da sua casa principalmente, queridos, no nome de Jesus. Amém? E no 14 ele encerra dizendo assim, que é sobre tudo isto, revestidos do amor, que é o vínculo da perfeição. O segredo é se encher de Deus, irmãos. A verdade é, quando as coisas saem do controle, faltou Deus, sabia? Porque um coração cheio de Deus não quer contenda, irmão. Um coração cheio de Deus quer reconciliação, quer paz, quer amor, quer amizade. Quando você rebate na mesma moeda, sabe? No código de Hammurabi, bateu, levou, olho por olho, dente por dente, é que está faltando Deus. Então aqui a recomendação é se revista. Revestir é a analogia de colocar e tirar a roupa e colocar novamente. Se revista do amor. Se encha do amor de Deus. Uma pessoa cheia do amor de Deus, irmãos. Eu me lembro uma vez que eu era novo convertido e eu saí de manhã cedo, sabe? A gente tinha culto aí no domingo à noite só. Eu acordei de manhã cedo, eu fiz meu devocional, orei, li a Bíblia como eu faço de costume. E aí eu estava ouvindo um louvor lá que Deus estava falando muito comigo. E aí eu peguei o carro, fui na padaria comprar pão. E eu me lembro que quando eu voltei, que eu entrei no condomínio onde eu morava, de apartamento, eu entrei com o carro ouvindo louvor, cantando louvor dentro do carro. Aí tinha um carro parado na minha frente. Aí eu fiquei parado atrás do cara e eu pensei, meu Deus, o que ele vai fazer? Será que ele vai estacionar? Ele vai reto? Fiquei esperando. Aí ele não se decidiu, eu falei, vou ultrapassar ele. Fui passar do lado. Quando eu fui passar do lado, amados, ele jogou o carro com tudo assim na minha frente, porque ele ia estacionar. E aí, na hora que ele me viu, ele freou, já abaixou o vidro e já me mandou para um lugar muito ruim, irmãos. Muito ruim. Mas ele nem deu bom dia a nada, ele já me mandou para um lugar horrível. E na hora que ele falou assim, eu abaixei o vidro e falei, perdão, querido. Se eu soubesse que você ia entrar aí, eu tinha esperado. Ele olhou para mim assim, abaixou a cabeça, começou a chorar e falou, me perdoe você. Eu estou com um problema na minha casa, na minha família, não tem nada a ver com você, estou descontando em você, me desculpa aí. Eu falei, não, querido, está desculpado. Se eu soubesse que você ia entrar aí, eu esperava. É domingo hoje, eu estou sem pressa nenhuma. Mas, irmãos, em outros tempos, sem Jesus, eu tinha pegado aquele gordinho de pancada. Tinha, facilmente. Quem me conhece sabe disso, né, Wesley? Era brabo. Né, pastor?
A gente era brabo antes de ser crente, né? Você sabe que o homem nervoso, o homem bravo, assim, igual o pastor Luiz, você olha para ele, você acha que ele, assim, que nem você, irmão. Eu sei que você é nervoso, que você é bravo. Mas eu entendo o que acontece com você, porque acontece comigo. Qual que é a diferença hoje? Por que a gente não sai batendo em todo mundo? Porque a gente é que nem um cavalo puro sangue, não é verdade? A gente é bravo. Passou na nossa frente no trânsito, se você tiver um lança-míssil, você manda na hora, não é verdade? Mas por que a gente não faz isso? Você já viu um cavalo puro sangue? Eu fui criado no Jockey Club. Meu pai era ferrador de cavalo. Que saudade do meu pai, Senhor, meu Deus. E meu pai sempre me levava de manhã no Jockey Club. E às vezes eu vi o jockey correndo, treinando de manhã cedo com os cavalos. Os jockey eram desse tamanho, eles são pequenininhos, que eles precisam ser leve, né? Para não ser muito pesado. E um carinha desse tamanho, irmãos, ele monta em cima de um cavalo puro sangue, ele fala para o cavalo, vai para cá. E o cavalo vai. Obrigado, querido. Deus abençoe. Deus abençoe a senhora. Bênção. Ele fala, vai para lá e vai para cá. Foi isso que Jesus fez com nós. Só quem está nas nossas costas é o Espírito Santo agora, né? Você quer ir para lá bravo, ele fala, para cá. Para cá. Quietinho agora. Você não vai falar nada. Não, não vai falar nada. Cheios de Deus, amados, é isso que nós precisamos. Se encha do nosso Deus Todo-Poderoso, que você vai ter domínio na sua casa, vai ter domínio em tudo que você fizer, na sua casa vai ser paz. Eu sempre ensinei para os jovens, aqui já vou encerrar, eu sempre falava para os jovens, queridos, que os jovens até por causa da pouca idade, né, muitas vezes a falta de maturidade até pela idade, muitas vezes pela falta de conhecimento e muitas vezes pela a pouca idade também, e é legítimo eles estar nessa fase, está tudo certo, tudo bem, mas os jovens, eles são muito assim, né? Na igreja eles são uma bênção, eles fazem entre os amigos, tal, mas em casa eles são um pouco diferentes muitas vezes, eles não gostam de fazer as coisas, eles não gostam de ajudar, tal. E aí eu falava para os jovens, falava, querido, você tem tudo para ser uma bênção, não desperdice o poder do Espírito Santo. Sabia que o Espírito Santo é poderoso, irmãos? O Espírito Santo é poderoso. Eu lembro que quando eu estudava, eu fui estudar já tarde, com 30 anos, eu trabalhava numa produção de uma fábrica, serviço corrido, ficava em pé o dia inteiro. Era muito cansativo. E aí Deus colocou no meu coração de eu estudar e Deus me deu uma hora Deus me deu um entendimento. Assim, eu estava lendo quando Jesus falou assim, que a gente não entende as Escrituras e nem o poder de Deus. Duvidais por não entender as Escrituras nem o poder de Deus, né? Eu falei, nossa, são coisas diferentes. E aí eu comecei a entender o poder de Deus. Sabe, amados, o poder de Deus está sobre a nossa vida para a gente dar comando sobre todas as coisas, sabia disso? Todas. Eu lembro que quando eu chegava à noite, assim, era 11 horas, meia-noite, eu ia tomar banho, eu estava com as pernas cansadas, eu estava todo dolorido, assim. Eu ia tomar banho, assim, aí eu entrava debaixo do chuveiro, você vai achar que é loucura. Mas faz, depois você me fala. Faz primeiro, não me chama de louco, não. Eu tomava banho assim e falava, Pai, em nome de Jesus, o Senhor me deu autoridade sobre essa água. Eu declaro em nome de Jesus que essa água vai levar por esse ralo todo o cansaço agora, eu vou ser renovado, porque amanhã eu tenho que trabalhar para a glória do Teu nome, Senhor. Eu não posso chegar lá e ficar enrolando, descansando, perdendo tempo, não, eu tenho que chegar lá e fazer mais do que todo mundo, porque agora eu carrego o Teu nome, eu carrego o Teu sangue. Ia descansar, irmão, no outro dia, acordava revigorado. E eu ensinava para os jovens, chega em casa, a gente não quer fazer nada, né? Faz como eu faço, querido. Eu, quando eu chego do serviço, até hoje, eu paro na porta de casa, a porta está fechada, eu falo, Senhor, essa família que o Senhor me deu é uma bênção. E eu tenho que ser uma bênção aqui, Senhor. Eu vou entrar nessa casa agora, eu vou ser um poço de alegria para o Noah, para a Elisa e para a Daniela, eu vou ajudar, eu vou fazer o que tem que fazer. E nós vamos ter uma noite abençoada aqui, porque eu sou teu servo e o teu espírito de alegria está sobre mim, em nome de Jesus. Entra dentro da sua casa, embaixo do poder do Espírito Santo, querido. Todo tempo, toda hora. Tá bom? Eu acho que tinha mais algumas coisas para me falar, mas o tempo já foi.
deixa para outro dia. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui. Nós vamos ungir a igreja e depois nós vamos ter um tempo de oração, porque eu creio que o Senhor quer restaurar. Eu creio que o Senhor tem esse bálsamo para nossas vidas nessa noite. Se de repente você está aí com algum atrito com a sua família, de repente com o seu cônjuge, com o seu filho, não tenha vergonha, não tenha medo, não precisa esconder nada, todos nós temos as nossas dificuldades. Coloque diante de Deus, nós vamos ter um tempo de oração. Coloque diante de Deus, porque hoje o Senhor quer trazer um bálsamo sobre as nossas vidas. Eu creio que o Senhor quer derramar um vinho novo sobre nós. E eu creio que o Senhor quer fazer ainda que nós venhamos viver os melhores dias das nossas vidas. O melhor dias das nossas vidas ainda está por vir. Eu creio em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas. Eu creio. Você crê nisso? O Senhor pode fazer a gente viver ainda os melhores dias de nossas vidas. Eu creio. Você crê? Eu creio que o Senhor pode fazer. Queria chamar os pastores aí para nos ajudar. Nós vamos ungir a igreja. Tá bom?
coloque de pé em nome de Jesus, queridos. Vamos levantar um clamor. Vamos fazer em 2 atos aí. O ministério de louvor vai continuar. Primeiramente, coloque a mão sobre a sua cabeça, querido. Você recebeu esse óleo que simboliza o Espírito Santo pela fé. Declara saúde e vida sobre o teu corpo físico, para que você receba força, ânimo da parte do Senhor, para que você seja uma bênção na sua casa, para que você seja uma bênção na vida do seu esposo, da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus familiares, que você seja uma bênção lá nos seus vizinhos, que você seja uma bênção na empresa onde você trabalha, na sua empresa, que você seja uma bênção onde você estiver. Querido, e você possa desejar isso, como Deus disse para Abraão: Abraão, seja tu uma bênção. O Senhor já te revestiu com a autoridade do alto, com o poder de Deus está sobre a sua vida, e você pode sim praticar o que a palavra diz, viver o que a palavra diz. Pai, bendito Deus Todo-Poderoso, nós declaramos e invocamos o nome do Senhor neste lugar, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo que toda resistência, que toda barreira, que todo espírito de fortaleza, que toda fortaleza mental, espiritual, seja quebrada no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que toda mágoa, toda palavra que foi liberada dentro dessa casa, pelo cônjuge ou por qualquer um da família que trouxe ferida, Senhor, que está alojada no coração, em nome de Jesus Cristo, nós cancelamos no poder do nome de Jesus. Que esse coração receba alegria nessa noite, a alegria e o amor do Pai, Senhor. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus Cristo que os pais recebam espírito de vigilância para com seus filhos. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre as nossas casas o amor do Pai, o amor do Pai sobre os nossos corações. Que nós possamos nessa noite sentir a Tua paternidade, sentir a Tua adoção, sentir a Tua obra poderosa nas nossas vidas. Em nome de Jesus, toda intriga, toda oposição, todo dardo inflamado liberado por Satanás nessa casa, seja despedaçado no nome de Jesus, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, toda palavra maligna, Senhor, toda palavra contrária ao Evangelho, eu declaro nessa noite, está cancelado nessa casa. Nessa casa, Espírito, a vida, essa de Deus. Espírito Santo, vem com o Teu poder sobre as Tuas famílias, vem com o Teu poder sobre as casas dos Teus filhos. Que cada casa seja uma fortaleza, meu Deus, em nome de Jesus, para a Sua glória. Eu já tenho. Você que está aqui com a sua família, abraça aí a sua família. Os filhos aí, procura os pais, procura os pais. Nós vamos ter um tempo de oração agora pelas famílias. Primeiramente, escute aqui o que eu quero ministrar na sua vida. Presta atenção. Escute o que o Senhor falou no meu coração enquanto eu meditava nessa palavra. Queridos, Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que amou o Senhor poderosamente. Mas Davi, amados, cometeu algumas falhas, alguns erros, que está lá na Escritura, não porque ele não é perfeito, mas é para que nós possamos aprender. Em 2 Samuel, no capítulo 14,